Salve, salve, meus amigos aqui do Café Cultural da Rádio Mega Brasil, tudo bem com vocês? Tenho plena certeza que sim. Mais uma vez aqui abrindo câmeras, microfones, abrindo os corações para bater um papo sobre cultura, sobre coisas que nos fazem bem, viu, Flávia? Eu digo que quando a gente fala de cultura, educação, são coisas boas, coisa que esquece política, esquece eleição, esquece as bagunças que fazem pelo mundo afora, a gente dá uma respirada e nos tornamos pessoas melhores, isso que importa. Tem aqui minha mais nova amiga, Flávia de Assis e Souza, a quem eu quero agradecer demais a presença. Ah, muito bom ter você aqui no Café Cultural com a gente. E vamos começar nosso bate-papo com a pergunta que eu faço sempre. Eu quero saber o seguinte: quem é Flávia de Assis e Souza por Flávia de Assis e Souza? Olá, Sérgio. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com você e com toda a sua audiência do Café Cultural. Bom, eu sou a Flávia de Assis e Souza, sou uma pessoa simples, comum, mas muito apaixonada aí pela vida, pela literatura. Eu sou engenheira de formação, Hum, sou escritora de coração e aí trabalho também com vendas e marketing já há mais de 20 anos. Sou legal. goiana, mas moro em Que São delícia. Paulo já há muitos anos, então já virei paulistana praticamente, mas o coração ainda continua na terrinha, né? E como eu comentei, além, né, da parte profissional aí como engenheira em marketing e vendas, eu escrevo, e escrever para mim é uma terapia e uma missão, eu diria. E como Legal. todo bom e boa escritor, é importante a gente ler muito também. Então, eu sou uma leitora Claro. voraz aí de livros, eu aprecio muito a literatura aí como uma fonte de conhecimento e de pausa. Acho muito Isso é importante. importante, sem dúvida alguma. Flávia, conta para nós, como que é o teu estilo de escrita? Normalmente, engenheiros, e se eu estiver falando bobagem, me corrija, por favor, sem o menor problema. Normalmente os engenheiros são mais técnicos, são mais duros, né, são mais frios, mais detalhistas. Porque você precisa ter todo aquele detalhamento, né, independente da área da engenharia, civil, elétrica, até engenharia ambiental, todas elas. Mas você precisa ter um detalhamento maior para desenvolver algum projeto. O teu estilo de escrita também é assim, é uma escrita mais detalhada, ou você dá essa guinada e fala, não, agora eu vou me soltar, a minha escrita vai ser voando? Eu acho que aquele DNA de engenheiro, Sérgio, ele fica com a gente aí, manifesta em vários momentos da nossa vida. E o que, que eu trago aí desse DNA de engenheira para minha escrita? É o pragmatismo. Eu sou muito pragmática, sou muito disciplinada, então, Tá. se eu tenho aquele objetivo, né, para passar aquela mensagem, para escrever um livro numa determinada velocidade. Então, esse pragmatismo eu trago para a minha escrita. Mas Tá. eu acredito assim que na escrita a gente acaba se liberando um pouco daquele papel tão profissional. E aí eu sou bastante intuitiva. Então, assim, eu gosto Joia. muito de ter um ponto de partida, e aí, para construir esse ponto de partida, eu venho com pensamento de engenheira, mas a hora que ele começa, aí deixar o pensamento fluir, deixar também assim as inspirações de diferentes formas atingirem a gente, eu acho que é importante. E para isso a gente tem que estar leve, tem que estar aberto, tem que deixar também todo esse sistema intuitivo bem ativo para a gente receber esses estímulos que vão acontecendo. Então, no final, eu sou pragmática pelo Tá. objetivo da minha escrita, mas o conteúdo ele é muito guiado pela intuição. E aí eu me deixo fluir no processo e é um processo sempre assim muito prazeroso que a gente Que aprende legal. muito e se entrega Uhum. também, né? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Você poderia ter partido, até pela tua experiência profissional de vida, para uma escrita mais para literatura técnica, de engenharia, de marketing, de vendas, seja qual for. Mas não, você partiu para o romance, você partiu para o outro lado. Isso foi assim para te dar Gente, eu já penso demais aqui, agora eu vou me soltar do outro lado.
É um pouco disso também, Sérgio. E quando a gente tem alguma mensagem para a gente passar para o mundo, eu acho que isso transborda. Olha, E a bom, bom. gente precisa moldar isso de alguma forma para que ele possa ser acessado para o mundo. Então, eu acho que a arte, de uma forma geral, não só literatura, mas qualquer manifestação de arte, eu acho que ela tem esse caráter, né? É algo que a gente tem assim muito latente dentro de nós, que a gente sempre vai aprendendo e se moldando, mas é latente, a gente precisa transbordar. E aí, no meu caso, é a escrita, né? Então, por isso que escrever acaba transbordando as ideias que eu tenho, e eu gosto muito dessa literatura ficcional, como você comentou, romance, mas eu também escrevo poesia, eu escrevo Uhum. livros publicados também nesses gêneros. Agora, eu estou me atrevendo também, Sérgio, a ir para um lado técnico em paralelo. Então, eu estou Olha, tentando a experiência que eu tenho em negociação ao longo desses anos aí de vendas e olha. de marketing, para trazer um livro também nessa linha. Mas ainda assim, eu estou desenhando de uma forma que traga uma visão mais holística, mais intuitiva para sair daquele lugar comum do técnico. Mas na minha essência, escrever romance, escrever algo que pode despertar a sensibilidade, é como eu me comunico. Então, é o lugar onde eu me identifico, e aí Legal. o romance tem tudo a ver aí com a mensagem que eu gostaria de passar, né? Ah, super legal. Não, e é muito bom isso. E legal que quando você fala de escrever um livro técnico, vamos chamar assim, ainda mais sobre negociação, que é uma arte e é dificílima, porque ponto um, você está lidando com pessoas, e você, quando você está lidando com pessoas, não tem duas iguais. Né? Então, eu fico muito. Vamos colocar triste, a palavra não é triste, mas vamos usar aqui que fica mais educado. Quando você pega livros assim, você deve fazer isso, e dá aquele passos engessados, você fala assim, mas eu não sou assim. Eu não sou para fazer isso. E aí, mas eu vou tentar. Daí você fala, e não deu certo. Aí, o que eu faço? Pego o livro e taco na cabeça da pessoa. Então, quando você fala de ser um guia mais intuitivo, muito legal isso. Muito legal, porque eu acho que valoriza e respeita a pessoa naquele momento tão complicado que é uma negociação, e você negocia todo dia, né? Você negocia em casa, no trabalho, na rua, em todo lugar, até na padaria. É, exatamente, Sérgio. E assim, o que eu busco bastante na minha escrita, na ficcional e agora, né, indo para não ficcional em paralelo também, é Uhum. falar de propósito. Então, é o que você bem comentou. Eu acho que nós somos aí muito assediados por informações que estão num lugar comum. E aí, muito formatadas, como você comentou, faça isso para ter esse sucesso, haja dessa maneira para ter tal resultado. Mas eu realmente acredito que as pessoas despertam o melhor de si se a gente começa a aprofundar em mais camadas do ser humano. E uma próxima camada é se conectar com os valores, se conectar com o propósito. E aí independe do que você está fazendo, independe também se é uma leitura ficcional ou não ficcional, mas a hora que você consegue tocar essa sensibilidade, né, essa reflexão, eu acho que aí a pessoa ela se expande. Então isso é que eu busco, né? Eu acho que isso é muito relevante trazer a questão do propósito e dos valores. E isso vale para ficção e para não ficção. É toda Sim. vez que a gente consegue através de elementos reais ou fictícios trazer uma provocação e causar um impacto no leitor, porque afinal de contas, a escrita de sucesso é aquela que causa um impacto para alguma coisa melhor. Então, cabe a nós aí, escritores, estar buscando qual é esse caminho, de acordo com a nossa essência e o que a gente tem aí de mensagem para passar para o mundo, para que a gente consiga disparar essa reflexão no nosso leitor e na nossa leitora. Então, eu acho um caminho, assim, sempre muito estimulante para a gente percorrer e de uma conexão mais forte do que só o lugar comum e as informações superficiais, que isso a gente pode encontrar em qualquer lugar sem muito esforço, né? Uma coisa que eu estava lendo no material que o pessoal da LC, aliás, um abraço pessoal da LC, obrigado sempre pela colaboração aqui com o Café Cultural. E você fez uma coisa muito legal, e que eu admito que eu descobri um pouco tarde, que é um excelente caminho,
que é participar de antologias, ou seja, ter participações em diversas obras, que isso vai dando ritmo. Eu sempre escrevi muito também, assim, mas admito que descobri um pouco tarde essa possibilidade. E é um caminho muito legal para você treinar, para você se colocar e ganhar confiança, né? Para que falar, não, agora eu posso ter uma obra minha, solo. Excelente, é isso mesmo, Sérgio. Eu acho que assim, a gente escrever, se conectar com o leitor e com a leitora é um exercício de humildade e é um exercício de teste também, né? Porque muitas vezes nós temos uma mensagem e uma ideia que a gente acredita que aquele caminho vai dar certo para despertar o que a gente quer despertar, e às vezes dá certo, às vezes não. Então, quando a gente se atreve também a participar em antologias, a participar junto, né, com outros autores e autoras, a gente testa num primeiro momento. Então, o fato de você ser escolhido para fazer parte de uma antologia, né, que normalmente é através de concursos, isso significa que você passou no crivo de pessoas aí exigentes, né? Então, já é um teste, já é uma validação, e também o fato de você poder ver o estilo de outros escritores e outras escritoras também trazem muita inspiração para a gente. Então, eu acredito que não exista um caminho reto para a gente fazer a nossa autoridade como escritor ou escritora. Acho que são vários caminhos paralelos e todos eles têm uma riqueza muito grande de aprendizado. Então, quando a gente vai com humildade e com a nossa essência, com o coração aberto, a gente só aprende, a gente só se expande. Então, eu tenho muito orgulho de fazer parte das antologias, eu sempre procuro também aí estar participando de algumas, né? E fico muito feliz quando eu sou contemplada para fazer parte das antologias, e no paralelo com os meus próprios livros aí, e podendo me comunicar à minha maneira, através dos canais aí que eu utilizo de comunicação também. Então, acho que as vias paralelas, elas potencializam o impacto que a gente quer gerar no leitor e na leitora. Claro, não, e treino, né? Eu acho que escrita, por mais que a gente já. Ah, eu já tenho livro, já tenho. Gente, é treino. É escrever um pouquinho todo dia, ou se tiver tempo, se for o caso, ou quando der tempo escrever, mas. E assim, como essas antologias elas têm normalmente temas específicos, você vai se desafiando, né? Ah, agora tem. Eu sei que tem uma aberta, coisa de primavera, tem outra aberta de carnaval, tem outra aberta. Gente, bota o texto no papel. Quer dizer, hoje em dia é no computador, tudo bem, eu sou velho, então. Sim. E sabe, coloca o texto, põe para fora. Ah, mas eu não sei se tá bom. Cara, quanta coisa que eu já escrevi, falar, ah, isso não tá legal. Daí você manda, a pessoa, Sérgio, que texto maravilhoso. Eu falei, oxe. Ou seja, às vezes a gente nós somos o nosso maior crítico, né? E a gente, na verdade, tem que ser o nosso maior incentivador. É verdade, é verdade. E aí, por isso que também tem que ter um pouco de ousadia, né, Sérgio? Acho que Ah, além da claro. humildade, é a humildade de um lado, mas a ousadia do outro. Eu acho que para tudo que a gente se propõe, a gente tem que se jogar. E nós vamos aprendendo na jornada, né? Então, muitas vezes pode dar uma certa insegurança ali no início, né? Principalmente para quem está começando a publicar, porque às vezes tem muito escritor e escritora que tem tanta coisa guardada, como você comentou, mas ainda não é do conhecimento do público, né? Então, assim, tem que se jogar. E aí, a hora que você se joga, você vai se retroalimentando, né? Então, tem essas boas surpresas do quanto a nossa obra, né? O nosso texto ali, ele tem um impacto positivo e é aceito e é contemplado, né? Em situações de antologia, por exemplo. E tem o outro lado também, que às vezes a gente vê, puxa, eu acho que se eu fizer dessa forma, eu vou ter melhores resultados e causar melhores impactos também no público. Então, a gente vai aprendendo, a gente sempre cresce, mas tem que se jogar. E aí eu valorizo muito o empoderamento mesmo das pessoas e gosto muito de trazer isso também em qualquer tipo de interação que eu tenha, né? Seja com colegas escritores, escritoras, ou mesmo em outras profissões, mas assim, se joga que confia em você, se joga com humildade, mas com ousadia também. E aí vai mudando no meio do caminho, a gente vai aprendendo sempre, né? Claro. Ah, a gente vai evoluindo, isso chama-se evolução, perfeito. Sim. Mas vamos falar um pouquinho, o que é o 14, dois pontinhos, geração conectada? Não, não são 14 gerações conectadas, né? 14
Gerações Conectadas. Gerações Conectadas. Bom, é esse meu livro, né, Sérgio? Capa, muito bonita a capa, muito bonita a capa. Também é um trabalho aí em parceria com a LC, né? Uma outra linha deles, que eles trabalham com editorial e design também. Ele é um livro, Sérgio, que ele fala de inovação, de valores, escolhas, e como tudo isso acontece entre diferentes gerações empreendedoras e qual que é o impacto disso no seu legado. Então, ele traz essa proposta de coisas muito atuais, como inteligência artificial, como um fio que liga todas as gerações, mas ele faz um convite para a gente visitar camadas mais profundas de reflexão, pensando em propósito, em valores, em escolhas, o que tudo isso faz sentido em cada geração que é abordada no livro, como que uma geração aproveita o legado da anterior e pode multiplicar esse legado. E o nome em si, Sérgio, 14, aí vem meu lado engenheira, né? Que a gente estava falando no início da conversa. O número 14, ele é o número que representa o elemento químico silício. E o silício, ele é a metáfora que a gente tem aí de toda a tecnologia, né? Onde até surgiram todos esses grandes avanços tecnológicos. Então, isso é uma analogia ao Vale do Silício. Então, por isso que o nome é 14. Que legal, que legal. O livro gira em torno aí dessa provocação entre a tecnologia em si e o que gira em torno naquelas diferentes gerações, os seus valores, as suas escolhas e como transformar tudo isso em legado. Nossa, porque na verdade é um grande desafio isso, né? E assim, a batalha das gerações, né? Tem até, não sei se é filme, se é jogo, tem alguma coisa de batalha de gerações aí. Porque na verdade, assim, sempre que uma geração quer é se contrapor à outra. É muito difícil uma geração admitir, falar, nossa, olha, eu vou pegar isso e vou continuar desenvolvendo. Isso que acontece na prática. Né? Em verdade, é sempre isso que acontece. Você pega alguma coisa e desenvolve. Mas o ser humano, sempre o ser humano, tem aquela coisa, não, eu vou fazer diferente, eu quero inovar, eu quero ser diferente. Mas o próprio Elis Regina já falava, né? Somos todos e vivemos como os nossos pais. Não, é isso mesmo. Acho que assim, você colocou muito bem, Sérgio. Gerações diferentes, elas se colidem. Existe essa colisão. Mas, por outro lado, também existe um encontro harmônico. Então, ora vai para um lado da colisão e ora vai para um lado de uma convergência, né? E aqui no livro a gente traz justamente essa reflexão. Então, cada geração, no seu momento, ela traz algo único, que é o que é possível com todos os recursos que existem naquele momento. A geração que vem a seguir, ela vai aproveitar tudo que a geração anterior trouxe, vai querer contradizer algumas coisas, como você bem falou, muito mais uma questão assim de desafiar, de fazer algo diferente, mas ela também vai dar sequência a grandes inovações, né, a grandes conquistas que já aconteceram. Então, eu acho que no final a gente acaba sempre navegando entre a colisão e a coexistência. Boa. E aí, como ele fala do passado, do presente e do futuro, ele fala de uma linha do tempo longa, entre 1948 e 2048. Então, a gente traz justamente essas provocações do que cada uma das gerações aí envolvidas, né? A gente tem basicamente 3 a 4 gerações que são tratadas no livro, como que elas colidem, mas, por outro lado, também como que elas aproveitam as sinergias e potencializam o que veio da geração anterior. E por trás, a gente traz a profundidade das personagens também, né? Principalmente a personagem principal, que é um jovem empreendedor, que ele aproveita o legado do seu avô, que era visionário e trouxe muita inovação relevante para o mundo. E ele, a partir desse legado, a partir do seu amadurecimento, a partir dos seus dilemas, ele também vai construindo o seu caminho, ora errando, ora acertando, mas ele vai construindo aí a sua própria jornada, e aí a gente vê como que tudo isso se combina
para que essas gerações sejam impactadas e isso se traduza em legados, né? Então, é a grande Joia. questão que o livro traz. Muito legal. Agora, quando você fala 1948, é, obviamente, ficção, legal, romance, mas você tem uma base histórica para construir esse período. Você pode ter viajado, pode ter inventado um monte de coisa, mas você tinha essa base histórica de consulta. O presente está aí, está acontecendo. Então, você consegue criar. Agora, de 2025 até 2026, perdão, até 2048, que na verdade está virando a esquina, né? Se a gente pensar 2048 é depois da manhã. Foi um exercício de futurismo, de imaginação. Como você lidou com esses momentos da tua criação? É exatamente isso, Sérgio. A gente coloca a imaginação para funcionar. Então, é muito importante para o escritor e para a escritora trazer elementos fundamentados dentro da sua obra. Então, como você bem comentou, tudo que a gente fala do passado tem referências, né? E o livro também ele se passa em 4 continentes, então são 100 Olha, anos. 4 continentes, então trazer as informações dessa situação geográfica e temporal tem que ser fidedigna, né? E a gente busca elementos para que a gente possa representar isso, né, de uma forma fiel. E aí, quando a gente fala do futuro, Sérgio, é a imaginação, mas não é de um ponto de partida. Ah, estou aqui com uma elocubrando alguma coisa, né? Mas é muito mais no sentido assim, onde a gente está hoje, o que faz sentido a gente ousar falar que é possível acontecer no futuro, que não vai ser uma coisa assim completamente louca, mas que ela é ousada, né, para o momento que a gente tem hoje. Aí vem o lado engenheira novamente, Sérgio. Eu navego muito entre esses dois perfis, assim, eu sou muito apaixonada pela ciência em si, né? Então, tudo que tem a ver com física, com química, com pragmatismo, eu gosto muito disso. Mas, por outro lado, eu também sou muito observadora de antropologia, de comportamentos. E eu sou uma entusiasta também, porque eu acredito que assim, a gente vai ter novas gerações aí que vão conseguir consertar algumas rotas que a gente eventualmente não conseguiu fazer tão bem, com os seus respectivos desafios. Então, juntando essa parte de observação de comportamentos e de uma mínima viabilidade técnica com base, né, em algum nível de conhecimento e de pesquisa, a gente sempre pesquisa muito também para escrever um livro, aí eu me atrevi a colocar algumas soluções, né, que pode ser que elas existam no futuro, pode ser que não. Eu, particularmente, acho que tem chance de existir, não exatamente no formato que é trazido no livro, mas alguma coisa nessa direção. E eu leio muito também a respeito de coisas futuristas, no sentido bem pragmático, assim, de onde a gente está hoje, de onde é possível chegar no futuro. E mais que nada, Sérgio, como o livro é um convite para visitar propósitos, para visitar a essência. Então, também, essa questão de falar do futuro é de mostrar a potência tecnológica que existe, mas, por outro lado, o que o ser humano ainda tem que fazer para ele chegar lá bem? Para ele chegar lá e poder destravar toda essa potencialidade, né? E aí, por isso que a gente conecta tanto com valores, com propósito, porque a gente consegue ver no presente que a evolução tecnológica ela está astronômica. Mas, por sem outro lado, dúvida. a gente tem no sentido assim do bem-estar emocional, social, a gente tem os nossos altos e baixos. Então, também o fato de falar do futuro é falar, puxa, a gente vai chegar lá, de uma forma astronômica na parte tecnológica, sem Nem falo. pensar. Mas a gente tem que acompanhar como ser humano. Então, para acompanhar como ser humano, o que precisa da gente resgatar? O que precisa da gente Muito bem levar? colocado. Então, foi por isso que veio essa ideia de falar do futuro, para provocar, mas ao mesmo tempo também trazer um alento, falar, puxa, coisas boas podem acontecer, mas o caminho não é fácil, mas está nas nossas. Toda vez que fala de IA, e eu admito como
o velho jornalista, que me assusta um pouco. Me assusta um pouco. Eu acho fantástico, eu acho uma ferramenta que veio aí para efetivamente nos ajudar, sem sombra de dúvida, mas como toda coisa nova, ela é muito perigosa se não for bem compreendida, bem utilizada. Assim, a gente tem que entender, né, Flávia? A inteligência, como o próprio nome diz, é artificial. Em teoria, ela ainda, talvez possa estar falando uma besteira, ela ainda não pensa sozinha. O que ela faz é buscar o conhecimento nosso, que está registrado, obviamente, na internet, alguma coisa, e aí ela nos dá uma resposta buscando o que está por aí. Ela ainda não tem essa habilidade de criar coisas novas. Muito provavelmente vai ter. Agora, se nós vamos utilizar isso, e eu, infelizmente, até já entrevistei um escritor aqui, não, que eu tenho não sei quantos livros publicados, nossa, até me surpreendi, né? Eu falei, nossa, e como é que é o teu processo de escrita? Ela, na verdade, falou assim, eu ponho no chat GPT e ele escreve para mim. Flávio, eu juro que eu travei. Eu falei, como assim? Eu tenho a ideia. O que vale para o escritor é a ideia. Eu falei, não, sem dúvida, a ideia é algo muito importante. Mas entrar no chat GPT, escreva para mim um livro de 200 páginas com 4... Eu falei, gente, desculpa, isso não é o processo de escrita. E nós estamos vendo isso escrever em livro, isso em filmes, nós estamos vendo isso em animação, nós estamos vendo isso em redes sociais, tem páginas, não sei se chama página no Instagram, sei lá, que não existe, gente. Não existe. Aquilo é pura inteligência artificial criada por uma agência e o povo está ali curtindo, o povo está ali comentando uma coisa que não existe. É muito perigoso isso. Isso que nem você falou. É muito bom senso, é muita respiração, muita transpiração. Senão fica difícil, vai ficar difícil, viu? Você tocou em ótimos pontos, Sérgio, e realmente essa questão da inteligência artificial, ela divide opiniões, né? Eu acho que é inegável todas as conquistas que a gente tem através da inteligência artificial. Então, hoje a gente tem informações e dados em tempo real, dados extremamente complexos são transformados em simples, cenários são construídos, né, a partir de dados existentes. Então, tudo isso traz muita agilidade para tudo que a gente faz. Então, a hora que a gente se apoia na inteligência artificial como uma aliada, a gente pode dedicar mais tempo para a parte de pensar, para a parte da ética, para a parte da governança. Perfeito. Por outro lado, é muito sedutor, como você bem comentou, porque é tão potente, é tudo tão ágil, tão rápido, é tão potente que é muito sedutor querer se apoiar só nisso para tomar decisões, para assumir como uma verdade absoluta, enquanto a gente tem ainda uma lacuna enorme, né, entre a precisão de uma informação e o impacto realmente que a inteligência artificial pode causar. Então, assim, existem os desafios, né, Sérgio? Eu acho que a ética que você comentou é um deles, né? Hoje nós não temos como modular muito bem a ética, então é um trabalho do ser humano para poder construir travas e caminhos que consigam liberar essa potência da inteligência artificial, mas manter a ética. A sensibilidade humana é uma habilidade humana, ela não é a habilidade da máquina. Então, a máquina, a inteligência artificial, ela não vai conseguir entender as sutilezas daquele contexto, daquele momento, daqueles dados. Então, sempre que o ser humano se empodera da sua sensibilidade, né, como um fator de decisão, ele vai se utilizar da inteligência artificial só como uma ferramenta adicional para construir tudo isso. Mas a gente ainda tem muitas lacunas para chegar até lá. Por outro lado, Sérgio, eu sou otimista que a gente vai achar um caminho de mais convergência, porque, de certa forma, a inteligência artificial, uma das grandes habilidades dela é utilizar toda a inteligência preditiva. Tudo que aconteceu no passado, ela junta todas essas informações que você bem comentou, para fazer cenários futuros. Mas a gente, hoje, no presente e no futuro, nós temos temas e desafios que não são desafios do passado. Então, vamos falar de coisas muito latentes, por exemplo, as mudanças climáticas e saúde mental.
Eu acho que são grandes desafios que a gente passa como sociedade, né? Isso no mundo todo. E que se a inteligência artificial que se baseia em dados históricos para gerar projeções, é só ela trabalhando, nós não vamos sair do lugar. A gente vai estar numa posição muito vulnerável e perigosa, como você bem comentou, porque também pode serem reproduzidos aí vieses do que se aprendeu bem, coisas boas, né? A inteligência artificial aprende, mas também aprende coisas ruins e vai reproduzindo isso. Então, o fato da gente ter desafios presentes e desafios futuros diferentes do passado, e o fato da gente realmente necessitar interromper ciclos de vieses que vão se reproduzindo, eu acho que isso vai levar o próprio ser humano a se empoderar mais e a ensinar a máquina mais. Então, a gente ainda vai ter esse papel muito importante do ser humano para trazer outras referências, não são as referências atuais que vão ajudar, mas é um processo que também precisa existir muito interesse do ser humano para se engajar, porque desafiar o confortável, que já está aqui na nossa mão hoje, que traz tantas facilidades, que traz o livro que você falou, que traz o filme, mas cadê a ética? Cadê a criatividade? Cadê a sensibilidade humana, né? Então, eu acho assim que, naturalmente, pelos nossos tropeços, a gente vai acabar ajustando essa rota, porque o ser humano vai entender que os desafios atuais e futuros não são os mesmos do passado. Então, a gente vai ter que ensinar a inteligência artificial e continuar ensinando, e, ao mesmo tempo, a gente também vai aprendendo. E, à medida que novas referências vão surgindo, a gente também começa a gerar uma inteligência artificial mais parceira e não substituta, né? É verdade. Você sabe, amiga, eu estava pensando aqui, você estava falando, eu estava lembrando quantas vezes na minha vida profissional e também pessoal, e acho que uma, duas ou três, bobeando até mais, a gente tem que reiniciar. Sabe, quantas vezes a gente ligou o computador e o computador, a máquina não ligou? Fala, meu Deus, desespera. Celular, eu sei do celular, não sei lá. Daí você vai lá, manda para um técnico, o técnico olha e fala assim, olha, não tem como. Daí você, perdi tudo. Vou ter que começar tudo do zero. Hoje em dia tem muita coisa na nuvem, você não perde quase nada. Assim, mas quantas vezes na minha vida profissional eu falo, gente, sumiu. E você tem que recomeçar, nem que seja um texto, um arquivo do Word que você fez e sabe-se lá onde que você salvou, você tem que reiniciar aquele texto. Às vezes reiniciar é bom. E a gente vê que a gente, na verdade, não é que não perdeu nada, alguma coisinha foi perdida, mas foi tão bom reiniciar, foi tão bom recomeçar, e que a gente recomeça melhor. Quem sabe um dia a gente vai chegar para a IA e falar, quer dizer o seguinte, apaga tudo e vamos começar do zero. Começar do zero, né? Amiga, diz uma coisinha para nós. Fala, perdão, pode falar. Perdão, Sérgio, continua. Não, é que o povo já está acendendo a luzinha aqui do tempo. Opa, então senão a gente está partindo aqui para o final. Não, mas é história, pode falar. Mas é isso, Sérgio, eu acho que a natureza é muito sábia. E aí, às vezes, num curto espaço de tempo, a gente não consegue enxergar tudo, mas se a gente estica essa linha do tempo, a gente vê que, naturalmente, essas rotas aí, né, tortas, elas vão sendo endireitadas. Eu acredito no que você comentou, né? Às vezes a gente precisa recomeçar, e talvez com a inteligência artificial seja um pouco disso, né? Talvez não zerar totalmente, mas ter uma outra leitura dela como aliada. E aproveitando só para dar um spoiler, o final do livro vai muito nessa direção, então já fica aí todo um elemento de curiosidade para entender como a coexistência desse avanço e oportunidades de recomeço, né? Afinal de contas, Einstein já dizia, né, que as armas da Terceira Guerra Mundial, e oxalá queira que ela nunca ocorra, ele não sabia quais seriam, mas que a quarta iam ser machadinhos de pedra, porque teríamos que recomeçar a própria humanidade. Mas vamos lá. Flaviana, conta para nós, onde a gente acha o 14 Gerações Conectadas? Bom, esse livro ele está na Amazon, na forma de e-book, né, o livro eletrônico, e também no Clube de Autores, que é uma plataforma ali para encontrar o livro impresso.
E no meu perfil no Instagram, Sérgio, que é o @umpapel.flávia, com o número 1 mesmo, a gente tem um link também para os livros, para as diferentes opções aí para adquirir. E vai ser uma honra contar com a leitura, né, de todo o pessoal que se interessar pelo tema. E eu espero que seja aí um tema que agrade a nossa audiência aqui hoje. Não resta a menor sombra de dúvida. Eu ia pedir como o povo te acha, você já falou, melhor coisa quando a gente está conectado desta forma. Flávia, parabéns pela tua energia, parabéns pela proposta, continue escrevendo. Quando você soltar o livro de negociação, volta aqui no Café Cultural para a gente bater novo papo, e poesia nova, antologia nova, o que você quiser, minha amiga, portas abertas para você aqui. Muito, muito bom ter você nesse mundo de autores. Muito obrigada, Sérgio. Foi um prazer estar aqui com você nessa conversa hoje e junto com a sua audiência também. Muito obrigada novamente. Obrigado a você e obrigado a você também que escutou mais essa edição aqui do Café Cultural. Espero que você tenha gostado tanto quanto eu gostei. A gente volta logo, logo com mais um bate-papo tão maravilhoso como foi esse. Tchau, Flávia. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço.